Desde o início da guerra, havia preocupações legítimas de que Putin usaria várias alavancas à sua disposição para testar a paciência da Europa, ou aumentar a dor quando se trata de apoiar a Ucrânia. Um dos maiores eram os preços do petróleo e do gás russos. Antes do início da guerra, a Rússia forneceu algo entre 40% a 50% das importações de gás natural da União Europeia, e portanto, como um dos principais produtores de energia da Europa, a Rússia estava aparentemente em uma boa posição para usar essa alavanca e efetivamente segurar a Europa como refém. Nesse vídeo vamos analisar os 3 fatores em jogo sobre por que o plano de Putin falhou até agora. O que não pode falhar é o seu apoio ao nosso trabalho, então checa aí embaixo se você já deixou seu like e a inscrição no canal para a gente poder continuar com os vídeos. Em primeiro lugar, o clima, na maior parte da Europa, tem acontecido uma experiência incrivelmente sortuda, excepcionalmente quente. Alguns chegam a dizer que o clima quente vai bater todos os recordes de temperatura para janeiro, e de fato, em Bilbao, na Espanha, registrou uma temperatura de 25,1 graus Celsius no dia de Ano Novo, equivalente à média de julho e mais de 10 graus acima da média de dezembro, mesmo antes do Ano Novo. O clima excepcionalmente quente acabou significando que a demanda por energia é muito menor do que nos anos anteriores em certas partes da Europa. Já o segundo fator, se trata de algo que não era nada novo desde o início do conflito. Já se imaginava que Putin iria testar a paciência da Europa e aumentar a dor o máximo possível quando se trata de apoiar a Ucrânia. Em outras palavras, nós meio que sabíamos que o Putin iria ou poderia usar o fornecimento de gás natural como uma guerra entre o Ocidente e a Rússia. E assim, medidas muito rápidas foram tomadas para mitigar e reduzir a dependência da Rússia. Ou seja, à medida que a guerra se tornava cada vez mais clara, a Europa começou a se preparar para o pior. O gasoduto que liga a Rússia e a Alemanha, através do Mar Báltico, teve seu certificado suspenso em fevereiro do ano passado. As instalações de armazenamento estavam quase lotadas no outono e ainda estão com a média de 84% cheias em comparação com 52% no mesmo período do ano passado. O que nos leva ao terceiro fator: vontade política. Tanto quando se trata de apoiar seus cidadãos, quanto ficar lado a lado com a Ucrânia, muitos líderes europeus foram muito além do que esperado deles. Desde o grande investimento da Alemanha, até a nova era de suas novas forças armadas, até as nações obstinadamente neutras, como Suécia e Finlândia se inscrevendo para ingressar na aliança militar da OTAN, coisas que seriam inimagináveis em tempos de paz se aconteceram. Além de, claro, países da Europa gastarem enormes quantias de dinheiro apoiando diretamente a Ucrânia, e apoiando seus cidadãos, em meio ao aumento dos preços de energia e à crise do custo de vida. Até mesmo o gênio bilionário Elon Musk já deu alfinetadas no Putin durante o conflito que está rolando. Se liga só no que ele disse nesse vídeo que eu tô deixando aí no card para você ver depois. No Reino Unido, houve uma redução de impostos e a política de gastos mais modesta da história britânica em tempos de paz. A Alemanha anunciou um enorme programa de subsídios de energia de 200 bilhões de euros. A Itália reservou cerca de 21 bilhões de euros para ajudar as empresas. E assim, muitos países também usaram seus próprios meios para direcionar seus cidadãos a reduzir o uso de energia das famílias ao máximo que puderem. Com os próprios países liderando o caminho, as autoridades locais na Dinamarca reduziram a iluminação de Natal durante a época festiva. A França reduziu as temperaturas nas piscinas públicas e o aquecimento limitado em residências e escritórios ao máximo de 19 graus. Na Alemanha, novamente, a iluminação de prédios públicos foi fortemente restrita, com algumas construções mergulhando na escuridão, como o portão de Brandeburgo. Todos os 3 fatores juntos permitiram que os preços do gás natural caíssem de suas máximas históricas, perto de 350 euros por megawatt-hora no período após a invasão, para cerca de 76 euros por megawatt-hora. Claro que não podemos dizer que a guerra do gás de Putin não testou e acabou prejudicando as nações e cidadãos europeus. Enquanto Putin pode ter falhado efetivamente destruir as economias europeias e impedir as nações de apoiar a Ucrânia, o aumento do custo de vida está afetando profundamente muitas pessoas, com muitos incapazes de pagar para aquecer suas casas e muito mais forçados a reduzir demais seus padrões de vida. Em alguns casos, isso levou ao aumento de mortes devido à temporada anual de gripe, juntamente com os remanescentes da circulação do Covid. O The Economist construiu um modelo estatístico para prever o excesso de mortalidade decorrente dos vários cenários de inverno. Em um cenário relativamente ameno, que é o que estávamos vendo felizmente, o aumento dos óbitos pode ser limitado a apenas 32 mil acima da média histórica. Mas já no caso de inverno rigoroso, o excesso de mortalidade sobe para 335 mil. A Itália está particularmente exposta. Não importa qual ameno ou rigoroso inverno, os fatos são fatos e as notícias são boas, mas não ótimas. O plano de Putin pode não ter se concretizado no ano passado, mas pode ser esse ano. Como o historiador Adam Tooze coloca, salvo algo imprevisto como o colapso russo ou algum acordo extraordinário com a OPEP, não há realmente nenhuma razão para pensar que a situação vai ficar cada vez mais difícil, e não é nem um pouco claro de onde virá o reabastecimento dos estoques no gás no próximo ano.
Em última análise, os 3 fatores que tornaram 2022 tolerável podem não estar do nosso lado esse ano ainda. É um período muito extenso para tentar adivinhar qualquer coisa com qualquer aparência de precisão, mas fica óbvio que o otimismo está diminuindo, e crucialmente, não é certo que as políticas citadas se mantenham por mais 12 meses. Enquanto a maioria dos governos e políticos se mostram firmemente comprometidos em garantir que a Rússia seja derrotada, alguns já questionando até que ponto a luta pela liberdade da Ucrânia está prejudicando seus próprios cidadãos, e podem muito bem haver um momento em que o sentimento público comece a mudar ainda mais para apoiar ou não a Ucrânia. E não é a qualquer custo. Ao custo de aquecer as casas e famílias e por muitas vezes alimentá-las. Realmente tudo pode estar em jogo em meio às notícias de que a economia da Europa está desacelerando, com metade dos estados dos membros da União Europeia devendo entrar em recessão em 2023. De acordo com o FMI, o plano de Putin de manter a Europa como refém falhou em parte, mas ainda não estamos seguros de dizer que falhou ou falhará completamente. Mas o que você acha? Os planos do polêmico presidente da Rússia renderam frutos ou ele está próximo de seu fracasso final? Deixa aí pra gente nos comentários e não esquece de deixar o like e inscrição. E também cheque esses outros vídeos que estão aparecendo na tela, porque eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal.